Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, às vezes fica difícil para a gente aqui da esquerda continuar nessa nossa batalha ferrenha aqui contra a extrema-direita, porque nós vemos todos os meios de comunicação batendo no governo o tempo todo. E nós não vemos, vindo da SECOM, nenhuma atitude. Olha, pode até ser repetitivo a gente ficar falando nessa SECOM aqui, nessa Secretaria de Comunicação do Governo, mas é porque a gente não vê nada que vem desse órgão do governo que tem muito dinheiro para fazer propaganda, para investir, mas eles investem exatamente, o dinheiro que eles investem em anúncios é exatamente no veículo que mais bate no governo, que é a Rede Globo. Eles investem milhões ali na Rede Globo, sendo que a Rede Globo é o veículo que mais bate no Brasil. Tem um cara aí que é presidente da Associação do Agro, não sei das quantas aí, essas coisas, essas associações que eles criam. O cara já deu 2 entrevistas falando o que ele quer é derrubar o Lula para que o Lula não seja reeleito. Olha, quando veio o tarifaço do Donald Trump, o governo entrou em campo, entendeu? Se virou nos 30, nos 40, foi atrás para que amenizasse o prejuízo que eles iriam levar ali, principalmente os empresários do agro, porque o que o Donald Trump e o tarifaço dele botou para ferrar. O presidente Lula entrou em campo, foi atrás, conseguiu novos parceiros comerciais. Agora você vê um cara que foi beneficiado, ele aqui protegendo a extrema-direita, protegendo os filhos do Bozo, principalmente o Bananinha, que está há quase 2 anos nos Estados Unidos, o tempo todo conspirando contra o Brasil. Conspirando principalmente contra tudo. Eles não querem saber se é água, como ele mesmo disse, se o Brasil virasse escombro de guerra, mas contanto que o pai dele fosse para a rua, estava tudo bem. Vocês imaginam isso? Aí a gente vê ontem uma sabatina de 3 jornalistas da Globo, entendeu? Nesses canais que eles têm aí de jornalismo, 3 ali fazendo uma sabatina com o advogado do filho do presidente Lula, com o advogado do Lulinha, o cara deixando ali, mostrando para eles que não tem nada contra o cara. 19 milhões, o cara é empresário, o cara isso já foi explicado, que qualquer médio empresário movimenta 19 milhões por mês, ainda mais 19 milhões nesses 3 últimos anos que o cara pôs aí, que falaram que ele movimentou esse dinheiro. Desculpa, eu falei por mês, mas não, né? Um médio empresário não vai movimentar isso por mês, mas no caso dele, como são 3 anos, não tem condições, pessoal. Eles ficam batendo de frente. Agora, eles não insinuam nada em relação ao Rachadinha, que o cara tem uma capivara enorme que foi sentado em cima por alguém por algum dos ministros, enfim, foi sentado em cima ali para que ele não fosse para a cadeia, para que não fosse investigado, para que parasse, como o pai dele falou, ele mudaria o diretor da Polícia Federal de qualquer lugar, mudaria o ministro, mas não ia deixar ninguém investigar os filhos dele, a família dele, nem os amigos dele. O cara deixou isso bem claro. Aí a gente fica vendo aqui, ninguém fala nada do Flávio Rachadinha, que tem com ele lá, a sócia dele é irmã do sócio do careca do INSS. O cara comprou uma mansão que vale 14 milhões, falou que foi 6, comprou para pagar ali 27 anos, o cara pagou em 2 anos. Então assim, o cara movimentou uma loja de chocolate que vendeu mais chocolate do que a Nestlé. O cara, tudo isso e ninguém fala nada. Você não vê a Rede Globo insinuar nada em relação ao Flávio Rachadinha. O que eles falam é o seguinte: olha, o cara está crescendo nas pesquisas, ele está crescendo. Estão fazendo com o Flávio Rachadinha a mesma coisa que fizeram com o Fernando Collor, que fizeram com todos os outros, aqueles que eles quiserem colocar em algum lugar. A Rede Globo é o seguinte: quando ela pega alguém que ela quer fazer essa pessoa virar um símbolo da beleza, ela faz. O cara pode não ter nada a ver com isso, mas ela torna o cara um símbolo sexual, um símbolo da beleza. Também quando ela quer ferrar, ela paga a criatura de uma vez por todas, entendeu? Deixa ali apagado o tempo que eles quiserem. Quando eles querem tirar alguém que acha que está dando audiência em algum lugar, o que eles fazem? Contrata a pessoa e deixa de molho, deixa a pessoa ali de molho. Isso aí é público notório. Alguns que estão ali agora babando o ovo da Globo, como a Eliana, já fizeram isso com ela. O tal daquele que estava lá na Record, que
é um ator, começou como ator na Globo, foi para Record, me esqueci o nome do cara, o Rodrigo Faro. Então o cara agora vai aparecer na Globo, não sei aonde, mas tiraram ele do ar na Record e o cara tá ali no stand-by. Tá ganhando algum dinheiro? Tá, com certeza tá, não tá ali de graça não, mas não aparece, eles apagam o cara. Cadê o... Tinha um rapaz aí, que também era ator da Globo, esqueci agora, ele até apresentou o The Voice, essa coisa toda, cadê o cara? Cadê ele? Sumiu, apagou. Eles fazem isso. A mesma coisa na política, eles pegam pessoas lá do fundo do inferno, que ninguém, às vezes, nunca nem ouviu falar, e traz o cara à tona e põe o cara ali, como se o cara aparecesse ali e tal. Tentaram fazer isso com o Pablo Marçal, só que o Pablo Marçal, o histórico dele é pior do que por ele de pato, então deixaram o cara de lado. Literalmente deixaram ele de lado. Mas é isso aí. Estão querendo botar agora, era o plano do Tarcísio, botar o Tarcísio como presidente da República, para vir candidato e, segundo eles, fazer tudo para que o cara fosse eleito. Aí veio o Bolsonaro ali, botou o filho dele, agora a bola da vez é o Rachadinha. Onde é que uma desgraça de um cara desse, pessoal que só é associado a bandido, é amigo de bandido, amigo de assassino, amigo de criminoso, como é que um cara desse pode ter uma aprovação maior do que um cara que está aí na presidência, que está fazendo tudo que o Lula está fazendo pelo Brasil? Eles agora estão falando que os chineses estão ocupando a Bahia. Olha o que essa desgraça estão fazendo. Eles estão fazendo com que a população acredite nisso e daqui a pouco entrem na fábrica lá e jogam uma bomba ou agridam as pessoas para que todo o plano, aquele plano do governo de investimento, principalmente da China no Brasil, para que os países fiquem com medo e tirem o povo deles aqui, os engenheiros deles aqui. É isso que essas desgraças querem. Eles querem o mal do Brasil, querem o mal do trabalhador brasileiro. Eles não querem nada de bom para o Brasil, não. Absolutamente nada. Ele falou que quer ser eleito para terminar o que o pai dele começou. O pai dele começou a ferrar o Brasil. Ele está deixando bem claro que ele quer terminar o que o pai dele começou. Ferrar com os aposentados, ferrar com os pensionistas, acabar de ferrar com tudo e tirar os direitos dos trabalhadores brasileiros. Agora cabe a nós, e vinha as redes sociais, e mostrar para a Rede Globo que eles estão mentindo. Mostrar para a Rede Globo que tudo que eles estão fazendo não vai dar certo. Você já viu algum comercial, algum anúncio do agro em outro canal que não seja na Globo? O agro é pop, o agro é tech, o agro não só é na Globo que tem isso. Por quê? Porque os empresários do agro investem milhões e milhões na Rede Globo, em comerciais, em anúncios, entendeu? Investe milhões. Por isso eles têm o apoio, por isso o cara tem a coragem, o cara tem vem a público, entendeu? Falar que realmente ele quer derrubar o governo, o plano dele é derrubar o governo. Como é que você entende isso? Um governo que trabalhou, fez tudo que podia para que eles não se lascassem com os tarifaços do Donald Trump, que foi criado pela extrema-direita, o cara fala uma coisa dessa, e tá aí. Todos os investigados nessas CPIs que eles criam uma CPI, ou CPMI, seja lá o que for, quais delas que eles criem, querendo colocar a esquerda dentro daquilo ali. Quando eles veem que não tem uma pessoa ali que seja de esquerda, eles começam a querer tampar o negócio, e aqueles que estão ali investigados, começando por alguns ministros. O André Mendonça, ele está literalmente blindando o Volcário. Ele está blindando o Volcário por quê? Porque ele sabe que em volta do Volcário só tem da extrema direita, é só o que tem. E o pior é que você não vê ninguém do governo se movimentando em nada em relação a isso. Você não vê nada, é querendo ferrar o filho do presidente, que já foi provado com duas quebras de sigilo. As pessoas... Tem uma amiga do Lulinha que falaram aí que a mulher comprou 467 mil reais em joias. Sabe quem é essa moça? Ela é herdeira de um dos maiores bancos do mundo, se não for o maior banco do mundo. Ela é bilionária, a mulher é trilionária. Comprar 460 mil reais em joia para ela é como a gente entrar numa loja de bijuteria e comprar uma bijuteria ali de 40 reais. Para ela, o valor ali, falando-se de desembolsar dinheiro, é a mesma coisa. A mulher trilionária, ela comprou 460 mil em joias, e daí? O dinheiro é dela. Ela é herdeira de um dos maiores bancos do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Aí a Rede Globo fica fuçando, essa tal de Malu Gaspar, junto com esse outro cara, esse tal de Lauro Jardim, eles agora estão com a língua dentro da boca, né? Puseram a língua no saco.
E estão ali caladinhos, não estão fazendo. Agora arrumaram outros para fazer uma sabatina com o advogado do cara. E o cara deixando ali. Vão atrás, tudo que está aí. Eu não tenho temor nenhum de falar o que eu estou falando aqui, porque é verdade. Querendo associar o cara um monte de coisa que não tem, que o cara não tem, para ferrar o presidente da República. Olha que coisa, o Lula já falou, se for filho meu, seja lá quem for, se tiver alguma coisa errada envolvendo essa pessoa, que pague pelo seu erro. Ele não é o Bozo que falava o que ele falava para proteger os filhos, e os amigos também não. E a Secretaria de Comunicação do governo, ouvindo principalmente o que está acontecendo na Bahia, e eles não tomam uma providência, não falam nada. Quem cala consente, né? Como diz o professor José, a informação gera ação. A falta de informação gera conformação. Se a pessoa não age, se o povo brasileiro não está ouvindo nada, não está vendo nada, que venha da SECOM, que venha do governo, para falar que tudo isso é mentira que eles estão fazendo em relação à fábrica que está sendo montada na Bahia, se não vier a público falar, o pessoal vai pôr na cabeça que é verdade o que a extrema-direita está fazendo, está falando, e vai ficar por isso mesmo. Então, pessoal, por favor, venham às redes sociais. Apesar dos algoritmos estarem conspirando contra a gente, os meus vídeos mesmos têm metade ou menos que isso do alcance que tinha há 6 meses atrás, mas eu não me importo com isso não, eu vou continuar aqui falando. O pouco que curtiram os meus vídeos, o pouco que for divulgado, que for compartilhado, está de bom tamanho. E eu sei que não é culpa das pessoas que gostam dos meus vídeos não, é culpa dos algoritmos. Por isso que eu peço a vocês que gostam dos meus vídeos, curtam, comentem, compartilhem, para que a gente possa combater essa desgraça dessa extrema-direita. É isso aí.